no dia da Reforma Protestante. Nós continuamos aí nessa semana falando sobre o que? As solas, né, meu amigo? Verdade, Carol Malta, e nós vamos falar hoje sobre sola gratia, ou seja, somente a graça. E para falar sobre essa graça maravilhosa aí, que só ela nos basta, nós convidamos e recebemos aqui a nossa querida pastora Carol Mendonça, esposa do pastor David Borges, né? David Borges, como eu falei com ele. Ele já esteve aqui. Exatamente, que é pastora e professora do Seminário Carisma. Carol, muito bom dia. Muito bom Deus te dia. abençoe. Nossa, bem, você? Tudo ótimo, Você sabe que eu tô aqui graças a assim? Deus. É que eu tava, no final de semana, a música que Deus tem falado muito comigo é maravilhosa graça. Hoje é o dia. Ah, maravilhosa graça. É até difícil falar sobre essa graça, né? Amazing Grace. Esse rolou favor até um inglês aí, imerecido, o compreender essa graça já é um grande desafio, né? Sim, é. Essa graça é maravilhosa, como algumas pessoas dizem, é um absurdo. Como que você entende uma graça? Nós que viemos de uma cultura que a gente tem que fazer tudo por merecer, Sim. né? Se você Meritocracia total, meritocracia, né, Carol? se você fizer, você vai receber o presente, você vai receber o bônus, se você fizer, você vai receber. Então, para nós entendermos, humanamente falando, essa graça maravilhosa que você não precisa fazer nada, quando você não valia nada, Ele já te amou, Ele já te conquistou, Ele já te atraiu. Isso é surreal. Por isso que a Bíblia fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Porque quem não nasceu de novo não consegue entender como que eu não tenho que fazer nada, como que eu não tenho que fazer tantas orações, fazer tantas preces, andar de joelhos em tantos lugares, me bater. Como que eu não tenho que fazer nada? Ele simplesmente me ama, mas eu não mereço. É porque não é merecimento, né? É a definição da graça. Favor e merecido. Não é merecimento, senão não seria graça, né? E, por exemplo, quando a reforma foi assim trabalhada e foi estabelecida ali, esse choque espiritual, esse choque religioso ali, política, etc. Tal, isso aí vinha muito, né? Por exemplo, ontem o Samuel Sosmaier contou aqui uma condição, uma situação onde na compra de uma indulgência para o pecado futuro. Aí o rapaz foi lá, pagou a indulgência por um pecado futuro. Aí o que ele fez? Foi lá na igreja, roubou a igreja com o dinheiro que ele pagou e de todo mundo e falou, já estou perdoado, está tudo certo. Ou seja, essa condição aí da corrupção do gênero humano, né, Carol? Dessa questão do pecado, é que sempre vai nos trazer essa culpa da gente ter que sempre dividir a nossa energia, vamos dizer assim, essa pulsão de vida com eu tenho que fazer para expiar os meus pecados, mas será que Deus me ama? E tudo. Não, a Bíblia diz que Ele me perdoa. Não, é para dar um sentido completo em todo esse contexto e até de propósito na nossa vida. Né? O engraçado é que a gente é brasileiro, né? Sim. Então nós somos de uma cultura romana. Então, a gente, por mais que nós somos cristãos, hoje nós somos cristãos evangélicos, acreditamos na reforma. Somos católicos, apostólicos, mas não romanos. Protestantes. Muitas pessoas, nós viemos de uma cultura, nós somos ensinados, o Brasil no geral, né? Então, quando a gente vai para a prática, você vê que muitas igrejas vivem isso. Algumas igrejas até praticam a indulgência, com outros nomes, mas praticam. Então, assim, nós viemos de uma cultura há muitos anos de acreditar nisso. Você tem que fazer por merecer, porque foi implantado esse sistema desde o início do nosso país. Então, a nossa mente precisa ser renovada. Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Porque quando mais você estuda a palavra de Deus, quanto mais você lê, mais você vê que não há nada que você faça que vai pagar a graça. Não há nada que você faça que vai comprar o sacrifício de Jesus. E isso é mais lindo porque é amor, né? Ele é o amor e ele nos transborda em amor. A gente não entende humanamente porque a gente não tem que fazer nada. Você não tem que orar, você não tem que... eu tenho que... Lógico que a gente... Quando nós somos agraciados, quando nós somos constrangidos por essa graça, nós temos o transbordar de Deus, né? Por causa que nós somos atraídos pela graça, nós somos transformados, nós amamos Jesus, nós somos edificados. Isso não é para pagar o que Deus fez, porque você não vai pagar, mas a graça nos transforma. Se você foi salvo pela graça e não tem transformação, aí tem alguma coisa errada. Seria igual... fé e obras. Normalmente, quem
tem essa fé natural às obras. Não tem como você ser uma coisa sem fazer a outra. É igual, é natural uma jabuticabeira dar jabuticaba. É natural. Ela não tem que fazer esforço, né? É natural, né? Então, assim, se ela não der jabuticaba, tem algum problema nela. Porque é a essência, né? Quem foi alcançado por essa graça, na sua essência, você naturalmente vai ter atitudes diferenciadas de pessoas, de atitudes carnais, atitudes naturais, às vezes tão comuns no meio das pessoas. A gente poderia dizer que quando nós somos alcançados pela graça, o andar nessa contramão do mundo, essa contracultura é algo natural de quem é alcançado pela graça? Sim, porque nós nascemos de novo, né? Então, nós não vivemos mais segundo o curso deste mundo, né? Tanto que quando o Tiago fala lá que a fé sem obras é morta, no original, vamos puxar para a teologia agora, no original, no grego, aquela palavra obras é a palavra ergon, que não significa ação social, como muitas pessoas falam, se eu não fizer ação social, eu não vou ser salvo. Não, aquela palavra ergon significa... Me permita aqui, aliás, quando dá essa condição de ação social, fica também como, num conceito aí, até na psicologia, dessa transferência, você transfere o seu pecado para aquela ação, como se aquilo ali espiasse o seu pecado, seus defeitos, suas falhas. E a gente está entendendo que não é nada disso. Eu posso pecar à vontade, se eu fizer uma ação social, estou perdoado. Não, aquela palavra ali no original significa ergon, atitudes correspondentes, ações correspondentes, ou seja, a fé sem ações correspondentes com aquilo que você crê, é morta, inoperante. Tipo assim, você não entende. Por exemplo, inoperante. Então, nós precisamos agir, ter ações correspondentes com aquilo que nós cremos. Se nós nascemos de novo, nós vamos ser tocados pelo Senhor, nós vamos ser transformados, nós vamos amar o próximo. Isso não é para pagar aquilo que Ele fez, é um transbordar, é uma consequência de sermos alcançados por essa graça. Por exemplo, é quando muitos aí questionam o fato de Jesus ter amaldiçoado aquela figueira. Porque ele passou, ele viu a figueira. Ele teve fome e o que ele fez? Foi a figueira. Chegou lá, não tinha fruto, então o que ele fez? Amaldiçoou. Poxa, mas Jesus amaldiçoou a plantinha. Não, mas ali é representativo exatamente isso aí. Deu um aspecto, porque, por exemplo, a figueira, ela dá a folha e o fruto fica por baixo. Ou seja, a folha vem como que tampar ali o fruto. Ou seja, se tinha a folha, tinha o fruto. Então, são essas condições que, às vezes, essa incoerência de vida quer dar para todo mundo. Olha, eu sou o cara, eu sou santarrão, eu sou a quarta pessoa da Trindade. Mas na hora que as pessoas com fome vêm a nós, que vão procurar, cadê o fruto ali? Eu costumo falar que nesse texto, Jesus amaldiçoou a figueira, não é porque ela não tinha frutos, porque a Bíblia é clara em dizer que não era tempo de figos. Então, como que Jesus foi injusto dessa forma em amaldiçoar algo que não estava no tempo dele? Jesus não amaldiçoou a figueira porque ela não tinha figos. Jesus amaldiçoou a figueira porque ela estava com aparência de frutífera, mas ela não tinha nada para oferecer. E é o que muitos crentes hoje estão vivendo. E o que anula já essa graça que nós estamos falando. Porque se foi pela graça, você não tem que fazer nada, não é a meritocracia. Eu até coloquei aqui na minha colinha, né? Que eu falei que misericórdia é você não merecer, quer dizer, você merecer e Deus não te dá. Nós merecemos castigo, nós merecemos o inferno, mas Ele age com misericórdia, você merece tudo isso, mas Ele não faz. E graça, o que é graça? É você não merecer e Ele te dá. Então, quando Deus ele não te dá o castigo que nós merecemos, Ele está agindo com misericórdia. Mas graça é o quê? Você não merece. Você não merece a graça, você não merece a presença, a salvação, você não merece o Espírito Santo dentro de nós. Nós não merecemos isso, mas Ele nos dá por quê? Porque é graça, é favor e merecido. Isso é lindo ver Deus agindo dessa forma, né? Mostrando para nós com uma história ali da figueira, por exemplo. Olha, você não está dando frutos, mas você está com aparência de frutífera. Ele amaldiçoa não porque ela não tinha frutos, porque tem momentos que a gente está com tantas dificuldades que a gente não tem frutos para oferecer. Não é a época. Não é a época. Talvez você fale, poxa Deus, mas não é meu tempo de dar frutos. Então por que você está fingindo ser algo que você não é? Eu falo que tem muita gente que era melhor falar hoje assim. Fala que você é simpatizante do Evangelho, que é melhor. Porque às vezes as pessoas estão achando que Jesus
perdeu o poder, Deus não é mais Deus, não acontece mais transformações, não muda. Eu fico pensando, às vezes, pessoas acham hoje que casamentos não podem ser mudados, Serginho. Por quê? Porque ele olha pro seu, olha pro da pessoa e vê que não muda. Acha que Jesus não muda mais temperamento ruim, gente ruim. Por quê? Porque ele não muda a sua vida, você continua amargo, azedo do mesmo jeito? Não, aí tem que, por isso que reforme-se, né? Você precisa pagar esse preço. E você falando sobre isso, eu lembro que quase 20 anos atrás, a Aline entrando na faculdade, ela contou que num dos momentos lá, conhecendo os professores, um dos professores pediu para se apresentarem. Aí os alunos começaram, ó, sou fulano e faço isso, sou fulano, e pediu para se apresentarem também falando qual era a sua religião. Aí foi a primeira vez que eu ouvi isso, quase 20 anos atrás. Uma colega lá da minha esposa disse, o meu nome é fulano de tal, faço isso e eu sou evangélica não praticante. Pelo menos afirmou, né? Pelo menos ela assumiu. Melhor do que falar que é praticante, depois os frutos não condizerem com isso, né? Porque hoje em dia a gente vê muito isso. Pessoas que falam assim, não, eu sou evangélico, agora virou moda ser evangélico. Status, né? Todo mundo é evangélico. Cresceu absurdamente, né? Se você for olhar os dados do IBGE de 2009 para cá, 2019, foram assim, mais de 20 milhões de evangélicos a mais. Então você fala assim, uau, se tem tantos evangélicos, tem tantos cristãos, tem tantas pessoas que amam Jesus, por que não tem transformação na sociedade? Sim. Porque são pessoas que nasceram de novo, né? São bebês espirituais, mas não quiseram amadurecer, não quiseram ir mais profundo na palavra. Puxando sardinha aqui pro meu lado. Puxando sardinha aqui pro meu lado, eu tô tão feliz porque o carisma tem expandido em vários lugares, né? No seminário da igreja. Sim. Então, quando a gente chega em alguns lugares, eu acabei de voltar de São Paulo, de Jundiaí, a gente estava lá ministrando, Salvador e tal. Quando a gente vê o evangelho chegando, as turmas lotadas, porque eles querem, eles estão com sede da palavra, e isso você não vê, porque tem certos temas que a gente não pode abordar num culto de domingo, porque um culto de domingo é evangelístico, mas você precisa estudar a Bíblia. Sim. Como que você quer ter um relacionamento com o Pai se você não tem aprofundamento na palavra? E a maioria dos crentes não sabe nada da palavra, não estuda a palavra, não tem a prática de ler a palavra, porque também não é incentivado isso nas igrejas. Eu vejo que, infelizmente, hoje nós ainda temos alguns resquícios da época que Lutero passou. Ele chegou lá, ninguém tinha acesso, a missa era rezada em latim, de costa para a igreja, para que ninguém entendesse. Por que foi tanta revolução assim, a reforma? Porque Lutero veio trazer acesso ao povo à palavra. Então, os pastores hoje falam só aquilo que é bom para o ego, né? Não confrontam, não falam da palavra, não incentivam a ler, porque se eles conhecerem a verdade vai libertar e eles vão ter uma nova vida, um novo projeto, uma nova história. E aí isso a gente vê que em algumas igrejas não acontece, né? Infelizmente. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.